O governo Lula está desmoronando e sua popularidade atinge o pior nível da história. Se antes a esquerda confiava no carisma de Lula para manter o apoio popular, agora a situação é desesperadora. Com gastos excessivos, inflação alta e a oposição ganhando força, o presidente pode estar caminhando para um cenário sem volta. A aprovação de Lula caiu para 24%, pior do que na época do mensalão. Isso significa que a população está cada vez mais insatisfeita e já há articulações para um possível impeachment. O Brasil está entrando em uma crise política e econômica profunda. Será que Lula consegue sair dessa? Ou o governo já está condenado? Fique até o final para entender como essa crise pode mudar o futuro do país. Comente abaixo. Você acha que Lula aguenta até 2026 ou o impeachment é inevitável? Curta esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Desgaste acelerado. A queda livre da popularidade de Lula não é apenas um problema momentâneo, mas sim um sintoma de um governo que não consegue entregar resultados esperados pela população. Segundo o Datafolha, a aprovação de Lula está em apenas 24%, um número inferior até mesmo ao auge da crise do mensalão, em 2005. Esse dado mostra um descontentamento crescente, não apenas entre opositores, mas dentro da própria base de eleitores do PT. Os principais motivos dessa rejeição incluem economia instável, alta de preços e crescimento abaixo do esperado, desconexão com a realidade. O governo foca em discursos ideológicos, mas ignora temas centrais como emprego e custo de vida. Crise de credibilidade. O governo gasta bilhões, mas a população não sente melhorias concretas no dia a dia. Ao contrário do que aconteceu no mensalão, o cenário agora é muito mais grave, e Lula não tem o mesmo capital político para reverter a situação. Gastos públicos e frustração popular. Nos primeiros anos do governo Lula III, houve um aumento drástico nos gastos públicos, uma estratégia que, no passado, ajudou a elevar a popularidade do PT. Mas, diferente de 2006, agora o efeito foi o oposto. Inflação elevada e juros altos anulam qualquer benefício das medidas assistencialistas. Os programas sociais não estão sendo suficientes para aliviar a crise. O desemprego está baixo, mas a economia não cresce na mesma proporção, frustrando expectativas. Com isso, mesmo a base de Lula já começa a cobrar melhores resultados. O presidente apostou na tática de gastar mais para agradar. Mas a verdade é que o dinheiro não está chegando onde a população realmente precisa. E agora, o governo seguirá abrindo os cofres ou começará a cortar gastos para tentar salvar a economia. Impeachment no horizonte? A oposição já começa a se articular para pressionar pelo impeachment de Lula. Mesmo com baixa popularidade, o governo ainda mantém controle sobre o Congresso, o que dificulta um processo de cassação. Mas há sinais de que esse cenário pode mudar. Os fatores que podem acelerar um impeachment. Rejeição crescente. Se a insatisfação popular continuar aumentando, os parlamentares podem ser pressionados a abrir um processo. Crise econômica. Se o Brasil entrar em recessão, a situação política de Lula pode se tornar insustentável. Escândalos de corrupção. Qualquer nova denúncia contra o governo pode ser o gatilho para um afastamento. Apesar de ainda não haver forte mobilização popular, a direita já percebeu que Lula não tem o mesmo apoio de antes e pode explorar isso para buscar o impeachment. Se a crise continuar piorando, será que o Congresso finalmente agirá contra Lula? Medidas desesperadas e risco econômico. Diante da queda de popularidade e da falta de confiança no governo, Lula tem adotado uma série de medidas que podem prejudicar ainda mais a economia. Exemplos de políticas arriscadas. Isenção de imposto de renda para salários de até R$ 5.000, sem uma compensação clara para os cofres públicos. Criação de novos programas sociais, aumento de gastos sem previsão orçamentária, como a retomada do pé de meia. Facilitação de crédito pode aumentar o endividamento da população. Essas estratégias, em curto prazo, podem trazer alguma melhora na percepção do governo, mas a longo prazo, podem elevar a inflação e obrigar o Banco Central a aumentar os juros novamente. Com crescimento econômico abaixo do esperado e inflação persistente, há o risco de o Brasil entrar em uma recessão nos próximos anos, o que seria desastroso para o governo. A pergunta é: Lula realmente tem um plano ou está apenas adiando o inevitável? Lula em 2026? Com a popularidade derretendo e a economia fragilizada, Lula chega a um dilema.
conseguirá ser competitivo para disputar a reeleição em 2026? Segundo o IPEC, 62% dos brasileiros não querem Lula candidato em 2026. Isso significa que ele já começa a perder força dentro da própria base. Fatores que podem impedir sua candidatura: crise econômica agravada. Uma recessão pode tornar impossível uma reeleição. Crescimento da direita. Tarcísio de Freitas e outros nomes ganham força. Nova Lava Jato. Ou qualquer escândalo pode manchar ainda mais sua imagem. Lula usou 2022 para tentar limpar sua biografia após ser preso. Mas a pergunta agora é: conseguirá se manter relevante até 2026 ou será forçado a sair de cena? O que você acha? Lula chega competitivo em 2026 ou esse será seu último mandato? Comente abaixo. O governo Lula está afundando e os sinais de crise só aumentam. Com baixa popularidade, insatisfação popular e oposição organizada, o futuro do presidente é cada vez mais incerto. Será que o impeachment pode ganhar força nos próximos meses? Ou Lula ainda tem alguma carta na manga para reverter a situação? Deixe seu comentário. Você acha que Lula aguenta até 2026 ou o impeachment é inevitável? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização.